Olá, estamos aqui novamente para falarmos sobre pragas urbanas. Estaremos falando sobre alguns insetos cujo nome é bastante diferente, insetos xilófagos. O que vem a ser insetos xilófagos? São aqueles que atacam a madeira. Ou seja, estamos aqui para falarmos sobre cupins. Estaremos dando importantes dicas para que você possa identificar infestações na sua casa e como controlar as infestações. Por isso, o Francisco está aqui comigo para que possamos falar a respeito desse importante assunto. Obrigado a todos. Sobre cupins e, além disso, brocas, que também são insetos que vão atacar a madeira. De uma forma ou de outra, é interessante a gente saber as dicas sobre como identificar o ataque para que a gente possa direcionar melhor a forma de tratamento. Normalmente os insetos que atacam as madeiras são divididos em dois grupos, os cupins e as brocas de madeira. Porém, para facilitar o entendimento, a identificação e facilitar entender o controle, estaremos colocando cupins de madeira seca e brocas juntos. Depois estaremos falando a respeito de cupins de solo, que são infestações mais difíceis de se identificar e de se controlar. Francisco, assim, cupins de madeira seca, eles têm características bastante específicas. Sim, é verdade. No caso da sociedade, de um grupo de cupins de madeira seca, então são insetos que vivem em grupo. Vivem em sociedade e têm a divisão de funções. Tem os soldados, tem os operários e tem os reprodutores. A colônia normalmente ela é pequena, com algumas centenas de indivíduos, e demora muito tempo para que haja uma infestação severa num local. É uma infestação que realmente destrua a peça, destrua a madeira. Exatamente. Então, uma abordagem interessante é o seguinte: cupins de madeira seca, eles fazem a infestação apenas em um móvel, ou numa mesa, ou num armário, ou numa escrivaninha, por exemplo. E desse móvel, eles constroem o ninho, eles roem galerias no interior desse móvel, e ali a colônia começa a se expandir. Então o ninho está dentro da peça de madeira. Isso, e aí tem uma coisa que eles não sabem que eles falam pra gente, porque eles soltam um pozinho perto da peça, e aí, através desse pozinho é que a gente identifica Isso que mesmo. aquela peça, aquele móvel está sendo atacada. Exatamente. Então, esse pozinho, na verdade, são bolinhas de madeira. Parecem uns grãozinhos de areia, mas são bolinhas mesmo. Se a pessoa observar numa lupa ou com o olho um pouco mais acurado, vai observar que são bolinhas de madeira, que são resíduos da infestação daquela peça que os cupins estão atacando. Na verdade, essas bolinhas são o cocôzinho do cupim. Isso mesmo, não é isso? isso. É que a pessoa olha lá, o pozinho e tal, não sei o quê, cocôzinho do cupim. Isso mesmo. Que de tempos em tempos, a colônia ela solta esse resíduo para fora do móvel. E ali é que quando começa a se perceber que há uma infestação. Isso, e você olhando na madeira com um pouco mais de cuidado, você vai observar alguns buraquinhos. Certo, Alguns isso mesmo. buraquinhos. E aí que é o grande ganho que a gente tem na hora de fazer o controle. Porque quando você injeta algum produto nesse buraquinho, como o Francisco já falou anteriormente, existem galerias que são comunicáveis. Ou seja, você tem diversos túneis dentro da madeira e todos eles intercomunicados. Quando você injeta num buraquinho, a solução se espalha dentro da madeira, trata toda a madeira internamente e às vezes você vê, inclusive, quando você injeta num buraco, sair no outro lá adiante. Ou seja, o tratamento contra cupins de madeira seca, além de simples, ele é extremamente eficiente. Por isso, normalmente, uma única intervenção é o suficiente para se resolver o problema. Porém, o que acontece? As bolinhas continuam lá dentro, não é isso? Exatamente.
Pode ser que na primeira aplicação, na primeira intervenção, acabe por controlar toda a colônia. Isso. Mas os resíduos da atividade dessas colônias podem ficar ainda armazenados nas galerias. Então, às vezes, com o trepidar do local, às vezes, quando a pessoa ela vai abrir ou fechar um armário, por exemplo, aquela vibração faz com que acabem caindo ainda alguns resíduos no local. Então, às vezes, o consumidor ele acha, olha, continua com atividades. Não, não necessariamente. Se logo depois da aplicação ainda estiver caindo esses resíduos, não é para se preocupar. É bom observar mais alguns dias. Agora, se depois... Eu acho que dependendo da situação, dependendo da peça, dependendo do móvel, Sim. Às vezes você pode esperar aí pelo menos uns 2 ou 3 meses, porque se continuar caindo é porque tem atividade. Exatamente, mas nesse período, 2 a 3 meses, ainda é considerado normal, porque pode haver mesmo a deposição do resíduo que ainda permaneceu nas câmaras do ninho. Exatamente, e aí provavelmente você tem o problema na peça resolvido. Agora, o que eu acho engraçado no caso de cupins de madeira seca é que às vezes você chega em algum lugar e você tem várias peças atacadas pelo cupim de madeira seca. Sim. E aí eu pergunto, por qual motivo as pessoas demoram tanto tempo para ter uma atitude em relação ao controle? Porque quanto mais rápido você resolver o seu problema logo da primeira vez, você estará prevenindo para que os outros móveis da sua casa não venham a ser atacados. Sim. Porque o cupim de madeira seca, como você já disse anteriormente, ele tem um ataque extremamente lento. Exato. E é necessário, para que a peça seja realmente danificada com ataque severo, é necessário que demore muito tempo. Sim, mas nesse meio tempo, como eu havia abordado, existem diferentes funções na colônia. E tem alguns indivíduos que são os reprodutores. Então pode ser que nesse tempo alongado, onde a pessoa não tomou os cuidados, pode ser que haja uma revoada. E aí ele vai ver aqueles insetinhos na luz, isso pode acontecer. Exato. Ou às vezes não enxerga aquilo, mas vê algumas asinhas soltas no local. No local, cômodo. exatamente. Pode ser que, nesse caso, houve uma revoada e os indivíduos, o macho e a fêmea, podem acabar se reproduzindo e dali pode acontecer deles buscarem um novo local para a construção da colônia. Então, o que o François comentou é pertinente. Quanto antes houver um tratamento, mais fácil de controlar, mais fácil de resolver o problema. Bom, no caso dessas infestações, como elas são muito lentas, o consumidor ele não tem a ideia de quanto isso pode ser prejudicial com o passar do tempo. E às vezes, François, um pozinho caindo, as bolinhas de madeira, às vezes passa despercebido. O cliente não sabe que aquilo, por desconhecimento, não percebe que aquilo é uma infestação de cupins de madeira seca. E que está destruindo a madeira. Sim, mas até perceber isso, aí vai muito pozinho caindo, até que o cliente se sinta incomodado e depois chama uma empresa de controle de pragas para que isso possa resolver o problema. E tem uma coisa que desde criança eu ouço falar, que querosene mata cupim. É um mito que se coloca hoje em dia, que assim, o querosene até pelo cheiro forte, até pela composição... Ele mata por asfixia. Pode até... Você injeta na galeria, entope de produto. Se você fizer com água, tem o mesmo efeito. O efeito é o mesmo. É o mesmo, mata. Então é o mesmo, só que assim, não existe um efeito residual. Exatamente. Pode matar de imediato, assim como o querosene, como a água, como o álcool, por exemplo, mas isso não vai ficar impregnado na peça por muito tempo, dando um efeito mais de garantia do serviço executado. Exato. Então, assim, claro que o querosene ele é um veículo para se usar um produto químico inseticida que vai lá dentro não só matar o cupim, mas ficar depositado por um período, normalmente é um período relativamente longo, mais de 5 anos com certeza, Sim. que não irá permitir que haja uma reinfestação naquele local. E antigamente
pelo fato do pessoal usar o querosene, o que acontecia? Depois de um período, depois de um tempo, os cupins vinham e reinfestavam aquela peça. Por isso diziam que a única forma de se controlar cupim é tocar fogo no móvel, tocar fogo na mesa, tocar fogo na cadeira. E aí, mas naquela época, como tinha muita madeira, Verdade. tudo bem, né? Isso podia ser feito sem grandes problemas. Hoje, madeira é um produto caro e a gente precisa pensar um pouquinho mais na preservação do meio ambiente. Exatamente. Por isso, preste atenção se tiver caindo um pozinho, como umas bolinhas na sua casa, porque você tem lá um ataque de cupins de madeira seca. Fácil controle, muito fácil controle, desde que seja feito de forma adequada e por pessoas que conheçam e saibam o que estão fazendo naquele momento. Porque às vezes tem algumas pessoas que contratam ou algumas pessoas que fazem esse trabalho e aí entra aquele negócio, contaminam todo o seu móvel.